Gente, quem nunca se apaixonou por um animal de estimação, hein? Foi comprovado cientificamente que ter um pet, além de trazer alegria aos donos, faz bem também para a saúde, viu? Segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e do Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos, criar um bichinho aí em casa ajuda a reduzir a pressão sanguínea e o colesterol e também o nível de triglicérides. Mas esses animaizinhos precisam de atenção e cuidado, viu? Por isso, hoje vamos falar com o médico veterinário Guilherme Martins Leal sobre os carrapatos e as pulgas, que além do desconforto, podem provocar doenças nos pets. Olha, obrigado por falar com a gente, Guilherme. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite novamente. Fico à disposição de vocês aqui. Queria que você começasse aí explicando pra gente por que esses parasitas fazem tão mal à saúde do animal. Bom, carrapatos e pulgas são frequentemente encontrados na clínica de pequenos animais. Eles são responsáveis pela transmissão de algumas doenças importantes, inclusive transmissão de doenças para os seres humanos. Essas doenças, quando não tratadas, elas podem evoluir ao óbito e, inclusive, nos seres humanos, né? Algumas dessas doenças a gente pode até citar como as famosas hemoparasitoses, são as doenças que acometem algumas células do sangue, como a babesiose, erliquiose, anaplasmose, e no caso dos seres humanos a gente pode citar a doença de Lyme e a febre maculosa. Oi, Guilherme, bom dia. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu confesso que eu achava que era até mito, viu? Conta pra gente se é verdade que não se pode matar um carrapato e por que que não pode? Então, nesse sentido, quando a gente fala de matar um carrapato, às vezes a gente pode acabar disseminando ainda mais ovos no ambiente, né? Até porque carrapatos, eles precisam do sangue, principalmente as fêmeas, para maturarem aqueles ovos que elas vão fazer a postura no ambiente. E para você ter uma ideia, cada fêmea de carrapato, que são os nossos carrapatos domésticos, né, as pragas urbanas, carrapato marrom do cão e até mesmo o carrapato estrela, que é um carrapato transmissor de doenças graves, podem disseminar no ambiente até 4.000 ovos. Então, quando a gente tem essa conduta e essa prática de eliminar a extração mecânica e até mesmo a matar um carrapato, a gente pode disseminar ainda mais ovos no ambiente. Então, qual a melhor forma aí de matar o carrapato, então, do ambiente, de eliminar esses parasitas? Então, Wilker, é importante que a gente sempre leve em consideração que existem duas formas. O tutor ele nunca deve levar em consideração apenas um tratamento contra carrapatos e pulgas apenas no cão, tá? Isso porque 5% de todos esses ectoparasitas estão presentes no cão e nos gatos, e a outra parte, de 95%, está escondida no ambiente. Então, para cada uma dessas situações, é interessante que o tutor saiba que tratar o animal não vai ser, muitas vezes, o suficiente. Ele precisa também gerar um tratamento, um protocolo e uma desinfecção desse ambiente. Para os animais, existem várias formas de tratamento, né? Desde os comprimidos, as coleiras, as pipetas, os sprays de aplicação tópica. E para o ambiente, a gente pode levar em consideração tanto a desinfecção interna, para ambientes dentro de casa, do convívio com os seres humanos, e os ambientes externos, como áreas, quintais, área de lazer. Para cada uma dessas situações, existe um protocolo que deve ser adotado de forma adequada. E isso a gente repassa através de conhecimentos específicos por um profissional médico veterinário. Bacana. Agora, Guilherme, tem como a gente proteger e prevenir os pets dos carrapatos e pulgas? Sim, existe prevenção, né? Como eu já citei, existem várias prevenções aí disponíveis no mercado, né? Nós temos os comprimidos, temos as pipetas também, temos as coleiras e até mesmo os sprays, tá? O que a gente não consegue evitar é que, porventura, esse animal tenha contato com um carrapato ou pulga ao longo da vida, né? Uma coisa que o tutor precisa entender também é que mesmo com o tratamento preventivo contra a picada de carrapatos e pulgas, pode ser que em algum momento da vida ele acabe sendo acometido por alguma dessas doenças.
A gente não pode afirmar que esse animal nunca vai ter essa doença ou que nunca vai ser acometido por um desses ectoparasitas. Mas a prevenção diminui drasticamente as chances de uma infestação e as chances também de doenças causadas pela picada desses ectoparasitas. Os carrapatos, eles podem trazer algum prejuízo para os seres humanos ou não? Sim, eles conseguem sim ter essa importância clínica também para os seres humanos, principalmente por transmitirem zoonoses, que são aquelas doenças que são transmitidas através da picada de algum agente, e nesse caso a gente está falando de carrapato, né? Nós estamos falando principalmente das doenças como a doença de Lyme e também a febre maculosa, que se não tratadas de forma adequada podem evoluir a óbito. Guilherme, existe algum tipo de pet aí que ele atrai mais carrapatos? Alguma raça de cachorro, gato? Como que a gente pode definir isso aí? Então, não existe uma raça pré-definida ou predisposta a ter mais carrapatos e pulgas do que outros, né? O que a gente tem aí de desafio é o que a gente chama de desafio ambiental e como esse animal é criado, ou então condicionado, né? Às vezes, esse paciente ele tem todo o cuidado do tutor, né? E a gente consegue evitar essa infestação de forma intensa, mas não existe sexo, idade, tamanho, né? Para que esses animais tenham uma predisposição a esses ectoparasitas. O que a gente pode afirmar é que ectoparasitas, eles têm hospedeiros definidos, mas isso não é regra, tá? Quando a infestação ela é muito intensa, ou então quando esse ectoparasita não encontra aquele hospedeiro de eleição, que é aquele que ele gosta de estar, ele vai acabar infestando outros animais. Isso inclui tanto répteis, anfíbios, tá? A gente tem outros mamíferos como seres humanos também, além de cães e gatos. Existem aquelas coleiras, né? Hoje as clínicas ali, os pet shops, eles vendem aquelas coleiras ali que prometem afastar os carrapatos. Como é que isso funciona? Qual a mecânica usada ali para essas coleiras não permitirem, então, que os carrapatos subam nos animais? Então, Wilker, existem vários compostos dentro dessas formulações aí para cada um desses produtos, né? De modo geral, as coleiras elas têm uma ação de eliminação desses ectoparasitas, tanto por impregnação desse produto que está na coleira, na pele e no pelo do animal, que evitam a fixação desse ectoparasita e, consequentemente, quebram o ciclo desse agente, né? Então, a gente não tem aquela fase de fixação do carrapato ou então da picada da pulga naquele paciente, e a gente evita, então, a fixação e, consequentemente, disseminação de doenças e desenvolvimento do ciclo desse agente no ambiente. Então, as coleiras, de modo geral, elas atuam ou como repelentes, né? Porque tem algumas coleiras que atuam dessa forma, ou até mesmo com o contato direto com aquele produto presente na coleira, com a morte desses ectoparasitas, dos carrapatos e das pulgas. Guilherme, existe algum alerta, algum tipo de alerta aí das pessoas que têm os pets, né? Que às vezes fazem algo de errado, querendo tratar aí os carrapatos, às vezes algum remédio caseiro que pode até fazer mal pro animalzinho, até matar o carrapato também, como você explicou pra gente, que não é muito aconselhável. Que alerta que você pode fazer em relação a essas pessoas aí que estão com esse problema em casa? Então, a começar pelo o mito de que eu moro em apartamento e eu estou imune à infestação de carrapatos e pulgas, né? Carrapatos, eles são das famílias dos aracnídeos, então eles conseguem escalar e eles conseguem percorrer grandes distâncias. Então é importante que o tutor sempre tenha isso em mente, que não é porque o animalzinho vive em um apartamento, naquelas moradias verticais, né, como a gente determina, que ele não vai ser um paciente ou um pet que vai ou não ter carrapatos e pulgas. Outro ponto interessante é, se o seu animalzinho passeia muito com você, vai para zonas onde ele tem maior contato com outros animais que porventura não sejam tratados contra a infestação, é sempre bom que esse pet vá com um protocolo já estabelecido para que não ocorra uma infestação, tá? Outro ponto importante é que não automedique o seu paciente, o seu pet, não faça nenhuma receita caseira. Hoje em dia, com essas informações na palma da mão,
os clientes e os tutores, eles têm o costume de buscar informações que muitas vezes podem até prejudicar o paciente em uma situação que antes seria simples de ser resolvida, né? Então, nesse sentido, sempre procure o auxílio do médico veterinário para adequar a melhor situação para cada caso, né? Existem pacientes que vão precisar de um protocolo mais invasivo, né, com as extrações ou com a indicação de alguns medicamentos, né, e também a desinfecção do ambiente. Como eu disse anteriormente, não adianta você fazer um controle no seu pet contra carrapatos e pulgas e esquecer do ambiente, já que esses ectoparasitas se escondem, em sua grande maioria, no ambiente de convívio desses pets. Quais cuidados a gente tem que ter na hora de levar o bichinho no parque para passear? Então, é importante que esse pet ele sempre tenha ali um protocolo adotado, tá? O protocolo contra carrapatos e pulgas, ele é feito anualmente e dependendo das condições de infestação e do desafio ambiental que esse pet vive, que nada mais é das condições favoráveis daquele ectoparasita de se replicar e também de infestar um cão. Então, sempre que você for levar o seu animalzinho para passear, lembre-se que existe a contaminação, a infestação, não só direta no pet, mas você, como tutor, pode levar carrapatos e pulgas para dentro de casa. Como eu avisei, eu expliquei anteriormente, carrapatos e pulgas, eles são, os carrapatos mesmo, eles são aracnídeos, então eles têm uma capacidade de escalar. Então, no seu tênis de passeio, na sua calça, ou até mesmo na coleira do seu pet, é interessante que você sempre faça uma revisão para saber se não existe nenhum carrapato ou pulga ali, naquele fômite, como a gente determina, e esse pet deve sim sair protegido. Isso para evitar que ele transmita, que ele dissemine esses ectoparasitas para o ambiente e que ele também seja infestado por eles. Guilherme, quais as doenças aí principais que os carrapatos, pulgas, enfim, podem provocar? Então, dependendo do grau de infestação, essas doenças elas têm uma comorbidade, uma letalidade também que a gente coloca isso em parâmetros de gravidade, né? Desde uma anemia, né, por conta daquela desafio que o pet tem por ter que alimentar certos ectoparasitas com sangue, né? Até mesmo a DAP, que é a dermatite alérgica aplicada de ectoparasitas, e a DASP, que é a dermatite alérgica à saliva de pulgas. Falando de doenças sistêmicas, a gente pode citar, além das doenças mais comuns, né, a babesiose, a erliquiose, a anaplasmose, as zoonoses, que são as doenças transmitidas pela picada do carrapato aos seres humanos, né, onde a gente pode determinar aí a doença de Lyme e a febre maculosa. Então, essas doenças, quando não tratadas e identificadas de forma correta, elas podem evoluir ao óbito. Tá? E lembrando sempre que essas doenças citadas aqui agora, elas cursam com várias outras doenças. É importante que, além do exame clínico, o veterinário faça todos os exames laboratoriais para determinar qual que é o perfil clínico daquele paciente e, a partir disso, adotar um protocolo adequado de tratamento. É verdade que grande parte aí das doenças transmitidas pelo carrapato, elas não têm cura? O animal fica doente para sempre, não? Isso pode acontecer quando existe uma doença crônica, né? Que é aquilo que a gente tem ali de um desenvolvimento da doença e o animal não é tratado de forma correta e a doença persiste, tá? Em fases latentes, fases assintomáticas, fases sintomáticas, mas a doença, ela tem sim tratamento, essas doenças, tá? E elas podem sim ser curadas através de um tratamento adequado. Então é sempre importante, quanto mais cedo um diagnóstico, quanto mais cedo identificado pelo tutor alguma alteração, e se você encontrou algum carrapato e uma pulga nesse pet, é interessante que ele faça pelo menos uma avaliação e um revisional para a gente identificar se existe ou não essa possibilidade de um adoecimento ou então a presença dessa doença. Bacana. Agora, Guilherme, existe alguns sinais ali que o animal dá? Às vezes ele é muito peludinho, a gente não consegue visualizar ali, né, o problema. Tem alguns sinais que o animal conta pra gente que ele tá com um problema aí de carrapato ou pulga? Sim, existem vários sinais. Como eu falei, é uma doença que ela tem inúmeros sinais clínicos que cursam com várias outras doenças, mas é interessante que o tutor avalie o comportamento,
tá? Se esse animal ele fica apático, se ele fica um pouco mais quieto, já pode ser um indício de que alguma coisa ali está errada. Se existe a falta de apetite, o emagrecimento, se esse animal tem alguma mucosa hipocorada, o que significa isso? A mucosa ela fica mais esbranquiçada do que rosada, do que é normal, pode ser um sinal de anemia. Às vezes esse animal pode apresentar um aumento de volume abdominal por conta de uma alteração sistêmica de órgãos internos, tá? Além de outras alterações como a febre, a linfadenomegalia, que nada mais é do que um aumento dos gânglios linfáticos, dos linfonodos, tá? São pequenos carocinhos que surgem no animal. A gente pode citar também o sangramento nasal, que é uma característica dessas doenças causadas pelos carrapatos, e em alguns casos a gente tem a apresentação de vômitos e diarreias. Então, se o animal apresenta qualquer um desses sinais, já é um indício de que alguma coisa naquele pet não anda bem. É o momento da gente levar para fazer uma avaliação. Entendido. O senhor mencionou aí que os carrapatos são da família dos aracnídeos e que eles conseguem percorrer grandes distâncias. Queria que o senhor fosse mais preciso, mais ou menos assim, quanto? É possível, então, que o carrapato ele passe de uma casa, ele escale o muro e pega ali no animal de outra casa vizinha? Sim, isso pode acontecer, tá? Se você vive principalmente em residências horizontais, aquelas casas lado a lado, a gente tem essa possibilidade. Às vezes, quando você possui um vizinho que é muro colado com o seu muro, você pode ter um controle adequado do seu ambiente, mas se o seu outro vizinho não possui um protocolo de contenção e desinfecção daquele ambiente, os carrapatos presentes ali, eles podem migrar para a sua residência, escalando o muro, entrando na sua residência, infestando o seu local e até mesmo o seu pet. Então, isso pode acontecer. Isso também pode acontecer em residências verticais, que são os condomínios e prédios, tá? Então, a gente não pode levar isso em consideração como uma regra de que eu não vou ter condições ou então possibilidade de infestação porque eu vivo em apartamento. Isso é um mito. Pode acontecer sim essa transmissão por conta desse trânsito aí desses ectoparasitas. Tem que ter bastante cuidado mesmo, então. Muitas dúvidas esclarecidas. Eu, por mim, tá ótimo. Tem mais dúvida por aí, Wilker? Não, Marina, tudo muito esclarecido. Ficou claro, então, que essa questão, né, desses parasitas aí é uma questão coletiva, né, doutor? Isso, um cuidado que deve acontecer. Exatamente. Não adianta você só ter um cuidado com o seu pet se você também não cuida do ambiente. É sempre importante que o tutor saiba que parte desses ectoparasitas estão no ambiente. Então, é um controle ali conjugado, né? Você faz um controle integrado. É importante que o tutor saiba disso. Bacana. Quero te agradecer, então, doutor Guilherme Martins Leal, que é médico veterinário. Muito obrigada, viu, por ter conversado com a gente aqui, esclarecido as dúvidas, muitas dicas especiais também. Obrigada, Guilherme. Eu é que agradeço o convite. Mais uma vez, obrigado. Precisando, estou à disposição. Maravilha. Um grande abraço para você. Olha, muito bacana, porque, Wilker, quem não tem um pet em casa? Acho que a maioria das casas brasileiras aí tem um pet, né? Com certeza, viu? Eu mesmo tenho um cachorrinho em casa, sempre gostei muito de pets e já sofri com infestações aí de carrapatos, viu? E como o doutor falou aí, é uma questão mesmo de cuidado que deve ser coletivo, né, Marina? Porque o vizinho, a gente cuida do nosso quintal ali, cuida ali do nosso ambiente e o vizinho não cuida, acaba que pega no animal da gente. Pois é, e quando vai passear também, né? Vai ali no parque, aí fica pertinho ali, gente, pula mesmo, né? Não é só lenda, não.